Meus prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui, Cidade Nova, pastor, muito bom, pastor Manuel, estarmos aqui juntos, poder congregar com o Senhor, com a vossa preciosa esposa, nossa irmã Vanessa, e todos os amados irmãos dessa congregação. Eu estou vendo também alguns bichinhos de Jacó da sede, né? Tá tudo aqui bonitinho, servindo ao Senhor, minha esposa, meus filhos, e eu estou muito grato a Deus, de coração. Eu digo que muito obrigado, viu, meu precioso irmão? Deus te abençoe, tá bom? Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé para nós lermos o texto das Escrituras Sagradas. Parabenizar esta obra pelo seu aniversário. Glória a Deus. Só Deus sabe, né? Os anos, os dias de labutas, e que essas portas experimentadas, mas presidindo a palavra do Senhor, ela diz que este inferno que está ao nosso redor não teria condições de prevalecer contra a igreja do Senhor. É por isso que a obra continua forte, triunfante, anunciando um evangelho puro, um evangelho sem mistura, um evangelho sem contaminação. Meus preciosos irmãos, abram comigo as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 15. Eu estava observando o que o Senhor queria no coração do nosso querido pastor Manuel, que me fez esse convite, e digo para vocês de novo, alegria em meu ser. Se não fosse o temor de ministrar, seria só alegria, mas eu estou com muita alegria de estar aqui com vocês nessa noite, glória a Deus. Conhecer essa congregação. Achei ela muito adornada, pastor, bem cuidada, né? Tudo bem bacana, muito bonito, uma noiva bem adornada. Deus te abençoe. Verso de número 23 do capítulo 15. E Deus colocou no coração do nosso querido pastor o tema chamado comprometimento e fidelidade. Eu até hoje pedi novamente para ele o cartaz, para que o Senhor me dirigisse em relação a isso. O verso 23 diz assim, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenância, e ali os provou. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Rogamos ao Senhor que esteja à frente da sua palavra. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na tua presença mais uma vez, por intermédio desta oração, para te rogar ao Senhor que esteja à frente da tua palavra. Olha para o teu povo, olha para eles, Senhor, olha para mim e fale conosco. Tu sabes o que precisamos ouvir, tu sabes o quanto precisamos ouvir. Use a minha vida para falar do Senhor, use a minha vida para a tua glória, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, eu estou de olho ali no relógio para a gente não exceder o horário, mas eu
creio assim profundamente no meu coração. Precioso para falar conosco aqui nessa noite. Eu estava falando lá em São Paulo, a semana passada, sobre um convite que eu recebi para ministrar, e dizendo que eu queria que, eu desejo sempre assim, que para onde eu vá, eu viva um propósito de Deus, uma vontade de Deus, seja mais do que viver um convite, seja para ser um instrumento do Senhor, para que as vidas que ali estejam presentes saiam abençoadas, como o Senhor disse, respondendo Satanás, uma palavra dita pelo Senhor a Moisés: o homem não vive só do pão, o homem ele sobrevive também, especialmente da palavra de Deus. Só que é sobrevivência para nós. E eu não sei o porquê o Senhor me trouxe esse texto, mas Ele sabe, e me fez olhar para o capítulo 14, entrar no 15 e encerrar ele no versículo de número 27. Talvez porque o contexto dele seja fundamental, pastor, para as nossas vidas. Porque o contexto é um momento heróico, é um momento histórico de todas as escrituras sagradas. É um momento exato em que Deus concede ao seu povo o êxito, concede ao seu povo o livramento das mãos dos egípcios. No capítulo 14 do livro de Êxodo, você vai ver que Deus anuncia, crava, deixa definido que os egípcios seriam vencidos. Deus entregaria os egípcios na mão do seu povo. Falava-se sobre a derrota do inimigo, e nós sabemos o quanto é importante para nós ouvir da parte de Deus que tal inimigo será derrotado. Como é importante quando o inimigo pode ter o nome de uma enfermidade, ele pode ter o nome de uma doença espiritual que temos, ou da alma que ouvimos hoje, como a depressão. Nós temos inimigos físicos que se deixam levar pelo diabo, que se levanta contra as nossas vidas, ou com uma calúnia, ou com uma adversidade. Inimigos que se levantam de todas as formas. Como é bom ouvir da parte de Deus uma palavra dizendo: eu colocarei os seus inimigos em derrota. Isso vai terminar. Essa afronta, esse sofrimento, essa sua vergonha tem um fim. E é isso que acontece. A Bíblia diz que Deus entrega para o seu povo uma grande vitória. No verso de número 15 a seguir, vocês vão ver a passagem pelo meio do mar. E esse momento é um momento também da conclusão. É a hora de viver o milagre que Deus havia prometido. Deus ele ordena para que Moisés diga ao povo que marche, que siga adiante. Isso é uma palavra muito importante para a igreja. Eu penso ali na nossa igreja sede de Sumaré, e ao longo dos anos que eu venho servindo a Deus, eu não consigo encontrar uma outra maneira de chegar em Canaã, na vida eterna, na nossa terra prometida, que não seja marchando, indo adiante, enfrentando os problemas, não pela força dos meus braços, mas porque o nosso general, ele sai à frente das nossas guerras, ele está à frente da nossa batalha. Chega-se o tempo de estancar o sofrimento do povo. Era um tempo de opressão. Que dizer de um povo que vivia sobre as mãos dos egípcios, subjugados, envergonhados, um opróbrio terrível comia na mão daquele povo, vivia humilhado, constrangido, vivia sobre trabalhos forçados, não ganhava dignamente, não tinham dignidade, não tinham respeito, não tinham alegria, não tinha perspectiva de vida. Estava com uma vida subjugada nas mãos do inimigo. E eu creio nisso que eu vou dizer aqui para você nessa noite, porque é uma palavra da parte de
vidas, o Senhor já nos preparou. Você já está vivendo, tenha muita atenção nisso, um tempo em que o opróbrio, a vergonha, o desgaste, a desvalorização do seu trabalho, ela ficou para trás. O tempo de cantar chegou, o tempo novo de Deus está sendo preparado para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tempo novo. Aleluia. E tem uma forma que Deus trabalha, irmãos, no seu tempo, do seu jeito, que as coisas no seu tempo e no seu jeito vão ficar às claras. Você nunca se esqueça de uma coisa: o errado nunca dá certo, o pecado nunca subsiste, o inimigo nunca será honrado. A vitória está do lado do homem fiel, da mulher fiel, do servo de Deus, da serva de Deus, daquele que persevera, daquele que continua lutando. Glória a Jesus. Eu não sei, eu vou dizer algo aqui, eu preciso dizer algo aqui nessa noite. Glória a Jesus. Nesta igreja hoje aqui, eu não sei se para uma, para duas pessoas, você viveu muita humilhação. O Senhor ainda não fez o que precisa fazer na tua vida. Glória a Jesus. Deus, Ele vai te glorificar, não glorificar o teu nome, porque essa honra é dele. Aleluia. Mas eu quero dizer uma palavra para alguém aqui nessa noite que sofreu muita humilhação. Seja fiel e perseverante diante de Deus. Deus tem um tempo de triunfo glorioso sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não foi fácil, não foi para qualquer um. Você viveu algo muito forte, mas o Senhor tem um tempo para a tua vida de exaltação, de glorificação do nome dEle. Ele vai fazer coisas através da sua vida, que o nome dEle vai ser glorificado e você será honrado por Deus. Eu tenho o teu nome, mas eu não vou falar. Mas você sabe que Deus está falando contigo. Glória a Deus. Deus sabe que Deus está falando contigo. Glória a Jesus. Eu não vou dizer o teu nome, porque tem pessoas que te conhecem aqui e Deus sabe com quem que Ele está falando aqui. Queridos, viveram, passaram, essa vergonha acabou. Estavam agora entrando nesse processo de ver os seus inimigos serem sufocados no mar. A partir do verso de número 27, um tempo de refrigério chega, um tempo de boas novas chega, um tempo de libertação chega, e a gente precisa regozijar-se nesses tempos. Esses tempos são preciosos para nós, e agora eles estão nesse caminho chamado deserto. Eu sei que muitos pastores, e não acho errado, e até gostaria de aplicar isso hoje, em algum momento deixar aqui essa explanação para os irmãos, assim, de que essa saída dos egípcios, claro que representa uma saída que também tivemos do mundo. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, aqui, né, nos visitando, estando aqui presente, olha, o mundo representa sim um Egito cheio de obstruções, cheio de farpas, de ferrugens, cheio de turbulento, que submete a gente à humilhação. Mas o Senhor, através desse dia, como quando Cristo entra na nossa vida, representa a saída desse Egito, e agora nós estamos a caminho de uma Canaã que Deus prometeu para nós, uma Jerusalém divina, um arrebatamento para morar eternamente com Cristo. E eles começam a peregrinar no deserto. Vai começar agora, mas antes tem um acontecimento aqui, ó. No capítulo 15, o cântico de Moisés. Moisés vai destilar elogios a Deus. Não vai poupar nada. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, verso 2. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei
uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu o exaltarei. Ele chama Deus no verso de número 3: o Senhor é varão de guerra. Glória a Deus. Lembra de um hino antigo que dizia assim: homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Já ouviu? A todos os seus inimigos venceu, seus grandes terríveis. Que coisa gloriosa! Ele está exaltando o Senhor. Ele lançou no mar os carros de Faraó. E aí ele continua dizendo no verso 8: e com o sopro dos teus narizes amontoaram as águas. Ele quer dizer que Deus fez assim com as suas narinas e o mar parou assim, ó, e deixou aquele lugar em terra seca. Ele destila elogio porque Deus está fazendo grandes coisas através daquele feito glorioso. E a gente precisa se regozijar. Não para aí. No verso de número 20, a Miriam vai dançar com as mulheres. Ela pega alguns tambores, algumas escrituras diz que chama-se tamboril, e ela começa a profetizar. Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Ela começa, juntamente com as mulheres, também glorificar a Deus, porque é tempo de experimentar a glória que Deus está fazendo e derramando sobre o seu povo. Queridos, eu quero dizer algo aqui para que possamos seguir adiante desse texto. Sem medo de errar, sem titubear, sem dúvida e nem sombra de variação dela. Deus está sobre nossa região com um tempo novo. Glória a Deus. Sobre isso. Aleluia. Elisete, pastor Manuel, nossa querida irmã Vanessa, o missionário, se chamam ela aqui de pastora, os demais irmãos aqui presentes. Glória a Deus. Vocês precisam sentir o cheiro do que Deus está fazendo no meio de nós. Tem um tempo novo de Deus chegando sobre as nossas vidas. Meu filho Nicolas está vivendo isso, eu estou vivendo isso, você tem que viver isso. Nós temos que experimentar o tempo novo que Deus está fazendo. O Egito ficou para trás, um novo tempo de Deus está sendo preparado para a igreja. Coisa boa. Glória a Jesus. Aí o que eu quero tratar aqui hoje é o que Deus me direcionou. É que no decorrer, eles começam a peregrinar e andar. E Deus, então, no verso de número 23, faz com que eles, durante 3 dias, olha o verso 22 primeiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Isso é um problema, pastor? Um problema. Isso tem solução, pastor? Ô meu irmão, ô igreja do Senhor, Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida nesses dias. Aleluia. Deus está pairando sobre nós um tempo de promessa, um tempo de renovo. Deus está trazendo sobre nós um tempo de uma nova perspectiva, de um novo horizonte. O mar ficou para trás, os egípcios ficou para trás, o Egito ficou para trás. É hora de marcharmos para Canaã, para um novo tempo, para um novo horizonte, um horizonte de luz, um horizonte claro, um horizonte de sol, um horizonte verdejante. É hora de olhar para um lugar melhor que Deus tem para a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. E aí? Aleluia. Surge um problema, está tudo bem. O Deus que me tirou do Egito, que colocou soterrado os egípcios sobre as águas, é o mesmo Deus que vai me dar continuidade, independente dos obstáculos e das dificuldades que possam surgir até a nossa Canaã. Se a gente não olhar
Dessa forma, nós vamos entrar nesse mesmo sentimento do povo de Israel, sentimento de qualquer coisa. Verso de número, eu não gosto do verso de número 24, quando eu digo isso, eu não digo que eu não gosto das escrituras, eu digo que e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o povo murmura contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Irmãos, um povo que está vendo o que Deus está fazendo. Ontem eu estava conversando com a minha esposa na noite de ontem, pastor Manuel. Deus nos deu uma revelação por conta dele, pela vontade dele. Foi um mover de Deus naquela noite de ontem. E entre as coisas que o Senhor falou conosco, era sobre uma salvação que viriam, que resgataria pessoas que estavam afastadas da igreja, desviadas no meio da nossa família. Ora, vejamos se Deus ontem disse que os nossos inimigos egípcios estão soterrados. Se eu acordo no outro dia e encontro uma água amarga, Deus não é poderoso para me fazer dessas águas amargas águas doces. O mesmo Deus que me tirou do cativeiro é o Deus que me levará para a minha promessa. Eu tenho que descansar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer o que Ele quer. Dizia eu esses dias a um casal da igreja, olhando para eles, dizendo: Jesus tinha um propósito. E não importava as Herodes, não importava a perseguição. Era José e Maria fazer o que Deus mandou, fugir, viver em fuga. Não importa o que tivesse que ser feito, era só obedecer, porque a conclusão das promessas de Deus iria acontecer. É servir, é obedecer e esperar a promessa de Deus se cumprir. Então, uma palavra que Deus está entregando aqui para você, igreja, para mim. Todos vocês aqui, se surgir nessa nossa caminhada alguma água amarga, alguma experiência difícil, alguma notícia de que parece que nem tudo vai tão bem como Deus prometeu, você não se assusta, você não tenha medo, você continue marchando, vai adiante. A palavra amargo, ela tem o tom de desagradável. Às vezes não é assim, tá tudo bem, chega uma notícia desagradável, tem a simbologia de fel. Fel é algo amargo. A palavra amargo significa doloroso, penoso, algo que tem um sabor amargo. E na sua última explicação dela diz que é algo que causa até irritação. E o povo ficou desse jeito. O povo, eles, ao invés de ter calma, ao invés de gente, eu acabei de sair de um livramento tremendo. Acabei de ver Deus me fazendo algo que era impossível pelas mãos dos homens ser feito. E aí eu vou olhar para você aqui, amada igreja, e peço para que você vá para um cantinho aí do teu pensamento e lembra de alguma coisa que parecia não ter mais jeito, parecia que não ter mais solução, parecia que ia ficar como estava, ou parecia que aquela enfermidade era para a morte, ou parecia que aquilo era o fim da sua vida. O dia que aconteceu aquilo com você, parecia que não tinha mais esperança de nada. E você está aqui hoje porque Deus vem mostrando para você que aquilo não era o fim. O que você está vivendo hoje não é o fim, é o que o Deus tem para a tua vida que é o fim. Eu é que sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Estou pegando muitas vezes para o Nicolas, meu filho, minha esposa, os irmãos aqui, momentos da nossa vida que a gente viveu e falou assim: olha, pastor, aquele dia eu achava que eu não saía mais daquilo. Foi uma tristeza, foi uma luta tão grande, foi um momento tão difícil. Você não saiu? Você não está aqui? Você não está de pé? Você não sobreviveu? Você não está
alguns estudiosos, até hoje, porque essa região ela está entre Elim e Sim, e essa região, como em Águas de Santa Bárbara, perto de Ourinhos, Salto Grande, onde nós morávamos, lá tem águas termais que concentram grande minério, sais minerais. Eu me lembro um dia, irmãos, que eu estava com uma dor nas costas. Eu tinha uma dor localizada e uma água quente cai lá. Ela vai só uma ponta assim, ó, fazendo assim nas suas costas. Pesada, uma água pesada. E eu fui lá, fui na casa de uma pastora da nossa igreja Brasil para Cristo e levei as crianças lá para um lugar de lazer. Quando chegamos lá, eu coloquei aquela água e fiquei um tempão ali, deixei o tempo gastar ali. E eu me lembro que dentro dessa natureza do próprio Deus, eu nunca mais senti aquilo lá. Eu falei, olha, não sei se foi a minha ida com fé. Eu sei que naquele dia as águas se moveram e eu fui abençoado. E essa água, você veja bem, essa água que existia lá, ela tem um nome que eles chamam ela de dolomita, por causa de um magnésio que ela tem 100% potável. Os egípcios, segundo algumas tradições, o povo de Israel, no seu último ano ali, sabe aquele último ano? Esse Deus sabe o que está falando aqui, viu? No último ano eles estavam tomando muito água do Nilo. A água do Nilo não era boa. A água do Nilo era uma água contaminada. No último ano a água estava contaminada, meu amor. A água não estava boa. Você já passou por isso, pastor Manuel? Você precisa de água boa e o que te dão é uma água ruim, é uma água contaminada. Te dão isso, é o que tem. Tem pessoas que às vezes viviam uma água contaminada no casamento, viviam uma água contaminada nos conselhos, viviam uma água contaminada pelas pessoas, está vivendo ou viveu um ano de água contaminada. Alguns anos atrás você tem vivido isso, e aí eu olho para esse texto e percebo que a intenção de Deus é que aquela água, 3 dias de sede, normalmente é assim, né? Para você ver como que as coisas são. Pastor Manuel, tenho 10 minutinhos. Tenho 10 minutos só, Pastor Manuel. Isso. Chegando. Preste atenção nesse detalhe. Glória a Deus. Isso é importante para a nossa vida. A água amarga. Você está 3 dias com sede. No deserto. Ao que você encontra água, meu irmão, tem um provérbio que diz assim, para a alma sedenta até o amargo é doce. Eu vou tomar, é o que tem, eu vou tomar. É o que Deus preparou. Morrer eu não vou. Eu não vou morrer. Deus falou que eu vou chegar em Canaã. Eu vou tomar dessa água. Ela tem proteínas importantes para mim. E interessante que o povo de Israel, que estava vivendo sob as mãos dos egípcios, é como nos dias de hoje, eu anotei aqui, eu achei interessante colocar isso. Eles estavam ela tinha poder, essa água ela conseguia trabalhar no batimento cardíaco, ela tinha condições também de fazer como se fosse um nutriente, uma recomposição no estômago, nessa parte digestiva, intestina. Ela tinha todo esse poder de fazer essa limpeza, desintoxicação. Glória a Deus. Próxima vez eu vou colocar a senhora do lado aqui, me ajudar a pegar. Enfermeira. Desintoxicação. Você está entendendo? Ai, pastor, eu acho que eu apertei aqui, Me ajuda, pastor. Nossa, tem um plano B aqui. Tá bom. Uma desintoxicação. Está entendendo? Tem hora que nessa nova caminhada que Deus tem para nós, às vezes aparece, meu amor, uma aguinha amarga. Às vezes aparece
uma coisinha, às vezes eu tenho falado para os irmãos lá na igreja, ó, de vez em quando a mensagem ela vai vir, mas ela vai com o louvor que o nosso precioso irmão cantou aqui, aquele louvor que vai cantando e vai dando reado em nós, para a gente estar preparado, porque Jesus está voltando e a gente tem duas escolhas, o céu ou o inferno. E essas águas amargas, que aparentemente são amargas, elas que curam o nosso coração, elas que tiram de nós aquelas coisas que estavam nos fazendo mal, que estavam fazendo com que nós tínhamos ânsia, palpitação no coração, e nós precisamos aproveitar as experiências que Deus está nos dando, porque muitas delas são propósitos do Senhor para tirar aquilo que fez mal para a nossa vida. Oh Deus! Aleluia! Tem muita coisa que relou em nós, que fez muito mal. Fez muito mal. Trouxe muita tristeza, trouxe muita dificuldade, marcou a nossa vida. E a gente precisa ser tratado pelo Senhor e aceitar o tratamento de Deus, essa dependência de Deus, esse chegar próximo do Senhor. A Bíblia diz que Deus ali provou eles. Que coisa bonita, né? Deus prova eles para mostrar para eles os seus estatutos e a sua ordenação. Porque, irmãos, confiar em Deus quando tudo vai bem, não é assim, é mais fácil. Mas é nos momentos de dificuldade que os mandamentos se soltam mais. Glória a Jesus. É nos momentos de dificuldade que a gente guarda mais os seus estatutos. É no momento de dificuldade que, olha o verso de número 26, que diz que os nossos olhos começam a se inclinar mais para o Senhor, os nossos ouvidos se inclinam para o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Uma das coisas que Deus mais tem, e aqui eu vou talvez dar um melhor entendimento para os irmãos dessa necessidade, desse trabalhar de Deus. E a gente segue agora para o final dessa mensagem. E, meu irmão, o povo de Israel recusou tomar essa água. Recusar tomar essa água é a mesma coisa de não aceitar ser trabalhado e tratado por Deus. Recusar a água amarga, o que Deus está preparando, é a mesma coisa de não aceitar ser ensinado por Deus. Pastor Manuel, a palavra que o Senhor nos entrega agora para Ele fechar essa mensagem, Vanessa, Donizete, Fábio, a gente não tem dúvida do que Deus tem para dizer aqui, ó. Muitos de vocês, queridos, que estão aqui hoje, nesse exato momento, vocês foram pessoas experimentadas nas águas amargas de Mara. Foram. Vocês, só Deus sabe o fel que vocês tomou. Só Deus sabe ao longo da vida de vocês. E durante, pastor do céu, o senhor está chegando agora. Eu não contei um terço da minha história, ou eu nunca te contei o que aconteceu comigo. Mas, pastor, eu continuo servindo a Deus. Mas, pastor, eu tomei muita água amarga para me aprender o que eu aprendi, para ter o relacionamento que eu tenho com Deus hoje, para estar de pé como eu estou hoje. Foi muita água amarga, muito tratamento para Deus tirar de mim. Às vezes, né? Você está aqui de pé, está servindo a Deus, mas já te aborreceram bastante, já te decepcionaram bastante, já foram desonestos com vocês, com a palavra. Pessoas já passou na sua vida e foram infiéis com você, e você estava muito machucado, muito ferido, você estava muito contaminado pelo pecado do Egito, e o Senhor
E aí o verso de número 26, quando ele termina, ele diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Está escrito aqui, Aleluia. eu sou o Senhor que te sara. Glória a Jesus. Então, ouvis atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeram o que é reto diante dos seus olhos, inclinaram os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardaram todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades foi sobre vós que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Sara Jesus. É porque esse sara aqui, ó, é preparação para aquilo que você vai viver. Precisei sarar o teu sentimento. Glória a Jesus. Precisei colocar de novo confiança em você, porque vamos colocar uma colocação. Se não adianta eu mandar o pastor Wellington se eu não sarar a confiança de vocês. Às vezes vocês perderam a confiança no homem, no pastor, no casamento, nos filhos. Toma essa água amarga, esse trabalhar que eu estou fazendo na tua vida é para te sarar. Glória a Deus. Porque eu quero que você receba essa palavra que nós vamos encerrar agora aqui no verso de número 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água. Uau! E 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Nesse tempo da aguinha. Ai meu Deus, você quer filmar? Não pode, fica à vontade. Fica à vontade. Aquela água amarga. Glória a Deus. Deus, não aguento mais. Ô Senhor, vamos um pouquinho, toma mais um pouquinho. Você está com sede. Eu fiz você ter sede, essa necessidade, mas eu preciso que você tome essa água. Mas Senhor, pelo amor de Deus, toma essa água. Mas toma um pouquinho, Glória a Deus. toma um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, olha mais um pouquinho, força mais um pouquinho, continua mais um pouquinho, persevera mais um pouco. Eu não para você. Daqui a pouco, irmãos, eles entram em Elim. Se você puder depois na sua casa colocar esse nome, eles colocam uma base assim do que é esse lugar. Imagina 70 palmeiras. Uau! Aquela coisa mais linda. 12 fontes de água. Aquelas fontes mais lindas. Você está entendendo? O momento difícil passa. O tempo de cantar chega. O momento de escassez, de teste, de provação, de tratamento de Deus passa. E a Bíblia diz que quando ele chega, a palavra Elim, no seu significado original, no seu hebraico, significa lugar de descanso. Lugar onde as árvores se inclinam, porque os ventos que se batem por volta das 17 horas até as 20 horas no deserto, nessa localização, faz com que as palmeiras façam assim, ó. Glória a Deus. Então ali, parecia que Deus estava mostrando o cenário das palmeiras que se encurvavam e voltavam, sombra, água fresca. E tem uma simbologia aqui, porque todas as vezes que Deus traz o número 12, o número 12 representa as 12 tribos de Israel. O número 12 aqui significa todos. Você está entendendo aqui? Todos. Não é alguns. São fontes para todo mundo. Tem fonte para todo mundo aqui nessa noite. Tem fonte para todo mundo aqui nessa noite. É todos. É a plenitude, é todos. Eu falei de plenitude porque os 70 é como se trouxesse os 7 vezes 10. O 7 nas Escrituras Sagradas fala de plenitude, fala de perfeição, fala de cumprimento de tudo. E o Senhor aqui nessa noite está trazendo essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Eu achei, pastor Manuel, até engraçado que algumas traduções mais legais dos dias de hoje, ela chama Elim de um oásis no deserto.
ela tem a simbologia de um lugar de descanso que Deus está nos preparando antes da chegada para Canaã. Eu queria que vocês colocassem de pé, que eu quero orar por isso nessa noite. Aleluia. Nossa irmã que cantou aqui hoje, cadê ela? Eu esqueci o nome dela. A Josi? Josi, Deus te abençoe, minha irmã. Foi lindo também a forma que Deus te usou aqui. Ela tinha uma frase que muito era usada. A palma. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Escute bem isso. Meu amado, eu vim aqui com um propósito de Deus nessa noite. Deus usou o coração do pastor para falar de comprometimento e fidelidade. E olha, aguentar o que você está aguentando é comprometimento. Você não tem entregado os pontos, não tem entregado a carga, não ter saído da igreja, é fidelidade. Glória a Jesus. Mas Deus está preparando 70 palmeiras e 12 fontes de águas para os nossos dias. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Você está entendendo que Deus está aqui nessa noite como um Deus de promessa? Glória a Deus. Deus de promessa, não adiantava Deus te colocar onde Ele vai te colocar. Se Ele não te preparasse como Ele tem te preparado, você resistiu, irmão. Você resistiu, irmã. E olha, eu não vou negar que você de repente olhou e disse: eu não aguento mais isso. Isso é muito, isso dói. Mas aí você com a cabecinha mais fresca olhava para o alto da onde te veio o socorro e disse: por ti eu continuo fiel, por ti eu continuo, Senhor, na tua presença. A minha esperança está em ti. Aleluia. Ai de quebra lá, de couro, quebra lá. Coloca a sua mão direita assim no seu coração. Isso, eu sou uma simbologia. Oh Deus, isso aí está pronto, meu irmão. Isso aí nessa noite passou hoje por um tratamento muito grande. Deus está aqui nessa noite. Filha do Deus vivo, não é o fim. Quanto lugar que Deus já te tirou, quantas adversidades você já suportou. Você acha que é o fim? Achou que tinha terminado? Achou que acabou? Não tinha mais solução? O Deus que você serve é um Deus poderoso. O Deus que você serve é um Deus poderoso. O Deus que você serve, Ele não está brincando. Ele não está dormindo. Ele não está descansando. O Deus que você serve é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem um lugar de sombra chegando aí, viu? Aleluia. Irmãos, onde eu dizia isso lá na sede, eu sei que talvez não seja nem correto o que eu vou fazer aqui, falar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu pai me ensinou a ser homem e Deus me ensinou a ser ministro. Aleluia. Eu não vou aqui soltar nenhuma palavra para iludir vocês. Aleluia. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida no ministério. Eu sei aonde eu estou, da onde eu vim e aonde eu vou chegar. Aleluia. Mas escute bem o que Deus está te falando como um homem responsável aqui no culto. Aleluia. Deus está preparando para você uma sombra de palmeiras. Aleluia. Está vindo um tempo de descanso para nós. Deus tem falado muito conosco isso no ano de 2023 ainda. Aleluia. Isso não depende, preste bem atenção. Quando Deus trabalhou na vida de Abraão e na vida de Isaac, prosperou eles, foi em tempos de fome na terra. Glória a Deus. Em tempos de adversidade.
Porque o meu socorro e o teu socorro vem do Senhor. A prata e o ouro pertencem a Ele. A Ele pertencem todas as coisas. Ele não depende do governo, do lugar onde você mora, para fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Não importa se o ventre da Sara é estéril. Se Ele disse você vai ser mãe, você vai ser mãe. E ponto final. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que significa fonte na sua plenitude? Fonte é algo que abastece, que refrigera. Talvez você está precisando de uma água fresca no rosto, assim, ó, a ponto de você colocar a cabeça debaixo, assim, ó, e deixar aquela água te trazer alívio. Tem algumas coisas que te preocupou, tem algumas coisas que andam te preocupando, mas Deus vai te trazer refresco, Deus vai te trazer alívio, Deus vai te trazer descanso. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor. Tem que você verá isso. Todos vocês que estão aqui nessa noite, você verá isso. Daniel, você verá isso, pastor. Você e a sua casa verá isso. Aleluia! Verá isso, pastor. Glória a Deus! Pastor Manuel, verá isso. Aleluia! Glória a O Deus! senhor e a sua esposa verá isso. Aleluia! Glória a Sabe, Deus! você verá isso. Você crê nisso, amém? Amém. Glória a Deus! Você verá isso. Aleluia! Você vai se lembrar. Só que só pode ser aquela mensagem. Isso aqui é palmeira. Meu Deus, isso aqui é alívio. Aleluia! Você vai chegar e vai dizer assim, ó, vou até que parar, que a minha barriga está fazendo até barulho de tanta água que eu tomei, de tanto que você tomou, de tanto que você se refrescou, de tanto que você se alegrou. Aleluia! Pega e verás. Palmas para Jesus para receber o teu pastor.